que Deus fale ao seu coração através da mensagem que você irá assistir neste momento. Mas antes, não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações. Que Deus te abençoe! Vamos dar continuidade à série Viva para Servir. Amém? Nessa noite, o tema, para mim, servir com coragem. Servir ao Senhor com coragem. Atos 4, 29. Você trouxe sua Bíblia? A gente fica meio acostumado com o telão, né? O dia que queimar o telão, fica todo mundo sem Bíblia. Se tu não trouxe Bíblia, senta perto de um crente. Estou brincando. Antigamente a gente era chamado de Bíblia. É os Bíblia, porque a gente usava Bíblia. Não chamam mais a gente dos Bíblia. Né, pastor Jorge? Atos 4, 29. Todos acharam? Está aqui? Atos 4, 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez, ousadia, coragem, a tua palavra. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, eis aí, Senhor, a tua palavra. Senhor, nessa noite eu te peço, como sempre, Deus, que tu venha a me inspirar, Senhor, através do teu Santo Espírito, em o nome de Jesus, para ministrar a tua palavra para a tua igreja, para os teus filhos, para os teus servos, para os teus amigos, Senhor. Em o nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Hoje eu vim como batista jovem. Então, servir a Deus com coragem. Esse texto é interessante demais e rico demais, acredito eu que vou ficar aqui nesse capítulo 4. Esses dois homens, Pedro e João, eles, após Pedro ministrar uma palavra, expor, fazer uma exposição do Evangelho, e 3.000 almas se converterem, e agora no próximo capítulo, no capítulo 3, Pedro e João estão entrando lá na sinagoga, estão indo para a oração da hora nona, e quando vão entrando na porta ali, naquela porta chamada Formosa, um homem coxo, o pastor Moisés ministrou sobre essa palavra aqui, um homem coxo de nascença, 40 anos que ele tinha, 40 anos sem nunca poder caminhar, e eles se encontram com aquele homem, e Deus realiza um milagre, cura aquele homem é curado, e para os judeus aquilo é surpreendente demais, porque ele era coxo de nascença, ele nunca tinha andado, 40 anos, eles ficam assustados com aquilo, e vão até Pedro e João, e começam a admirá-los por causa disso. Eles falam, mas por que vocês estão olhando para mim? Pois não fomos nós que fizemos, é o poder de Deus, e pregam o Evangelho, e falam sobre o Evangelho. E no que isso está acontecendo, as autoridades eclesiásticas, as autoridades judaicas, tomam conhecimento do que está acontecendo. E no capítulo 4, diz a palavra do Senhor que eles vão até Pedro e João, e chegam lá os sacerdotes, o capitão do templo. O capitão era uma segunda pessoa depois do sumo sacerdote. Então vem o sacerdote, vem o capitão do templo, vem os saduceus, lá no capítulo 4, no início ali, no primeiro versículo, segundo versículo. Os saduceus eram um grupo religioso, era uma classe religiosa, tinha os fariseus e os saduceus. Os fariseus criam na lei oral, os saduceus não criam na lei oral, criam simplesmente no Pentateuco, não criam nos profetas, não usava isso. Tinha lá as suas divisões, mas eram judeus, eram pessoas de classe elevada e tinham influência na política da cidade ali de Jerusalém.
E eles todos se reúnem e vão conversar, preocupados com que esse movimento, com que os do caminho, com que os discípulos estavam pregando o Evangelho, falando da ressurreição de Jesus Cristo, falando da salvação em Cristo, e as pessoas se convertendo. E agora eles os chamam e resolvem prendê-los. Prendê-los para resolver o que iam fazer. Só que eles já tinham falado, já tinham pregado o Evangelho após essa cura, e agora eles pegam e colocam eles no cárcere. Mas após eles colocarem ele no cárcere, isso eu acho muito interessante, pastor Jorge, após eles serem presos, mais talvez 2.000 pessoas, porque assim, diz que a conta chega a 5, alguns vão entender que é somando com os outros 3, alguns vão entender que é mais 5, mas fato é que fala de que chega até quase 5.000 homens convertidos ao Senhor Jesus. E aí nós aprendemos que as pessoas podem nos prender, podem tentar nos impedir, mas não existe como frear o Evangelho do Senhor. Não existe como frear a ação do Senhor. Eu li um livro que fala sobre o cristianismo, e é a história do cristianismo contada por um não cristão. E é um livro bem interessante. E num determinado momento, o autor ele fala, olha, depois da morte do seu líder, essa seita, o cristianismo estava fadado ao fracasso, porque o seu líder morreu, mas não se sabe como, assustadoramente, aquelas centenas de pessoas viraram milhares, de milhares viraram dezenas de milhares e viraram milhões. E o cristianismo atingiu todo o mundo. Porque as pessoas podem tentar nos impedir, podem tentar nos frear, mas não tem como impedir a ação do Espírito Santo do Senhor. Um dia o meu sogro, que hoje descansa no Senhor, eu e Lidiane nos convertemos, e ele era muito católico, e ele falou que nós o traímos. E um dia ele nos chamou e falou, olha, para de orar por mim, porque eu não estou conseguindo dormir. Sabe por quê, amado? Porque as pessoas podem tentar impedir o teu agir. Talvez o teu parente, o teu amigo, o teu irmão não vai aceitar a tua visita, mas não tem como ele impedir a ação do Espírito Santo de Deus, que é disparada através da sua oração. Não tem como impedir. Eles pegam esses homens e colocam no cárcere, mas quase 5.000 entregam a vida a Jesus. Com eles presos, imagina a cabeça desses caras, fala, prendemos ele, mas não conseguimos prender a ação desse Deus. Não há como prender o Evangelho. Em Isaías 43, 13b diz, agindo eu, quem o impedirá? Quem pode impedir o agir de Deus? Eu tinha um amigo, um colega de trabalho, e ele era feiticeiro, nem sei como eu o classifico. Ele era de magia negra pesada. E um dia ele zombando de mim, lá no quartel, porque chegamos a andar juntos, fazemos coisas erradas juntos, e depois eu me converti. E aí ele me chamava de irmão. Eu passava ele, a paz, irmão. Eu falava para ele, eu recebo em nome de Jesus. E um dia eu olhei bem para ele e falei assim, eu tinha ido embora para o Rio Grande do Sul e eles falavam que eu tinha sequestrado alguém e tal. Mas isso realmente não foi fato. E aí ele falava, com fazenda no Rio Grande do Sul é fácil ser cristão. E eu falava para ele, eu recebo em nome de Jesus. E eu falava, olha, Jesus transformou a minha vida. E eu estou orando por você para ele transformar a sua. E aquele homem se transtornou de uma maneira. E ele me olhou e falou, olha, eu vou falar uma coisa bem séria para você. Não ore por mim. Ele era muito diabólico, mas ele tinha medo da oração. Sabe, amado? Agindo o Senhor, quem impedirá? A palavra do Senhor diz que ela é martelo que esmiuça a penha. Não existe coração duro, não existe porta fechada, não existe nada que possa impedir a ação do Senhor. Sabe, o problema é que às vezes nós é que não cremos.
Às vezes nós nem cremos na oração que fazemos. Às vezes oramos meio por obrigação, mas não cremos no poder dessa oração. Um dia a Lidiane, eu acho que já falei aqui, chegamos em casa, lá no Rio Grande do Sul, ela com muita dor de cabeça. Chegamos um dia, a Lidiane teve uma crise de rim, de cálculo renal. Nós nem sabíamos que ela tinha problema com cálculo renal. E nós entramos quando tinha 3 degraus, no 3º degrau ela já não conseguiu subir. A gente vindo da igreja. E eu segurei ela pela cintura e entramos na nossa casa. E Lidiane começou a ter uma crise muito forte. E ela precisava ir ao banheiro, eu tinha que pegá-la e ia levando ela para o banheiro, e ela ia e voltava, e ia. E chegou uma hora que eu já desesperado, não sabia o que fazer. Condução lá não tínhamos carro, não tinha telefone, não tinha para quem ligar, só tinha uma coisa a fazer. E chegou uma hora que eu falei, Senhor, nos socorre. Não sabemos o que fazer. E ela falou, me leva mais uma vez no banheiro. E quando ela sentou no vaso sanitário, fez o barulhinho da pedra. Plim! E a pedra saiu e ela ficou bem novamente. Amados, às vezes nem nós cremos no poder dessa oração do Deus que nós servimos. Quando a Bíblia fala sobre o grão de mostarda, ela está querendo deixar bem claro que a questão não é o tamanho da tua fé, a questão é o Deus que tu serve. É isso que é a diferença. E agora esses homens, eles foram encarcerados, e aí segue a história, segue o texto. No dia seguinte, agora Anás, Caifás, todos aqueles líderes religiosos, autoridades temidas pelos judeus. Caifás não era mais sumo sacerdote, mas era influente e cruel. E eles vão até aqueles homens, e eles querem saber com que poder e em nome de quem eles curaram aquele cara. Porque assim, era fato que o coxo estava andando. O cara era coxo há 40 anos, não sei quantos anos, a Bíblia não diz quantos anos que ele ficava ali naquela porta. Mas se ele ficava ali há uns 10 anos, todos conheciam ele como coxo. Então não tinha como negar que o cara foi curado, porque o cara era coxo de nascença. Então eles estão querendo saber de Pedro e João, olha, com que autoridade, em nome de quem que vocês fizeram isso? Porque de nascença nós não conhecemos um milagre desse. E aí, nesse tema de hoje, servir ao Senhor com coragem, eu coloquei aqui três pontos que nós precisamos ter para poder servir ao Senhor com coragem. A Bíblia diz no versículo 8 que Pedro, cheio do Espírito Santo. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, responde de igual. Sabe, amados, se nós, quando ajoelhamos, quando oramos, conversamos com o Deus que criou o céu e a terra, não temos por que temer homens. O que nos pode fazer um homem? Nós temos um nome escrito num livro que só os salvos. A Bíblia diz que um dia vamos receber uma pedrinha branca com um novo nome, que só o Senhor o sabe. Pedro, cheio do Espírito, para servirmos ao Senhor com coragem, precisamos ser cheios do Espírito do Senhor. Cheios. A gente tem escutado de vez em quando algumas pessoas falando sobre porção dobrada. Eu confesso que eu acho um pouco engraçado. Porque isso foi uma história lá de Elias e Eliseu.
Só que a Bíblia diz que agora nós somos plenos, cheio. Não tem como botar um balde de água ou 2 baldes de água em um balde, não cabe. Não tem como nós termos porção dobrada se nós somos cheios. Para servirmos ao Senhor com coragem, precisamos buscar sermos cheios do Espírito do Senhor. E eu não vou dar muita fórmula sobre isso, porque é tão simples. Em Atos 5, 32 diz que Deus concede aos que lhe obedecem. Irmão, é simples demais. É só ser obediente ao Senhor. É só obedecer ao Senhor. E nós somos testemunhas acerca dessas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Eu não sei se eu falei uma vez aqui, e o pastor Cândido tem batido bastante nessa tecla, que para ter o selo, para ter o Espírito Santo de Deus, precisa ser do Senhor. E um dia, eu estava na porta da igreja, eu e um evangelista, a gente conversando, e aí chegou um bêbado, e começou a falar línguas estranhas, e muito estranhas. E de repente ele apontou para mim e falou assim: eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu falei: na sua boca não tem palavra de Deus para mim. E ele: como é que é? Eu falei: na sua boca não tem palavra de Deus para mim. E ele parou de falar línguas estranhas, abaixou a cabeça, saiu e foi embora. E o evangelista veio me corrigir. E ele falou: Gabriel, mas como você fala isso? Eu falei: o quê? Ele falou: rapaz, mas Deus usou uma mula. Eu falei: Deus usou uma mula porque não tinha profeta. Você é homem de Deus? Ele: sou. Eu falei: então, se Deus quiser falar comigo, Ele pode usar a tua vida. Agora, a vida de um drogado bêbado, se tem homem de Deus, o problema é que nós estamos procurando palavras de Deus na boca de quem não tem aliança com Deus. Irmão, não sou contra a pessoa ir para o monte orar, não. Amém, quer ir para o monte orar, vá orar. Chega lá no monte, tem pessoas que tu não sabe quem é, não sabe se tem compromisso com nada, botando tua cabeça na mão de pessoas para orar pela tua vida que tu não sabe nem quem é. Jesus ia para o monte para ter um secreto com Deus. Se o teu quarto, você tem essa tranquilidade, é o seu monte. Se você senta lá no seu quintal, embaixo da mangueira, e conversa com o Senhor sem ninguém lhe incomodar, é o seu monte. Estamos buscando palavra de pessoas sem compromisso. Precisamos estar atentos a isso. Para sermos cheios do Espírito, precisamos obedecer à direção do Senhor. Tem gente fazendo muita coisa, mas que não é a direção do Senhor, irmão. Em Efésios 5,18, a Bíblia diz: não vos encheis com vinho, pois causa dissensão, mas enchei-vos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. O que Paulo está falando aos Efésios é que quando nós estamos sob a ação do álcool, somos governados por isso, ficamos reféns disso. Ficamos sob a influência do álcool. E aí ele está falando: olha, quando encher do Espírito, está dizendo que para receber a influência do Espírito Santo de Deus para conduzir a tua vida. Ele está falando uma analogia. As pessoas, às vezes, quando eu falo sobre bebida alcoólica, que eu sou totalmente contra, é o meu pensamento, eu acho que cristão não bebe, Gabriel, eu não bebo bebida alcoólica nenhuma, eu acredito que a gente não deve beber. E aí um cara falou para mim assim: Gabriel, mas a Bíblia diz que não pode se embriagar. Eu falei: a Bíblia nem fala isso. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz: não vos encheis, não vos embriagueis com vinho, que causa dissensão, dissolução. Não está dizendo que pode beber pouco, não está dizendo. Mas, eu falei para ele: mas vou na tua linha de raciocínio, vou na tua linha. Então não pode se embriagar. Ele falou: é. Falei: então toma um copo de vinho e passa na lei seca. Passa? Aí ele falou: não. Falei: se tu não é aprovado pelo homem,
o que te faz pensar que tu vai ser aprovado pelo Senhor? Será que o padrão do Senhor vai ser mais baixo? Hã? Mas o que o Paulo está querendo dizer e o que eu estou querendo falar para vocês é que ser cheio do Espírito Santo é ser influenciado por Ele, é ser direcionado por Ele, é seguir o que Ele tem dito para a tua vida, porque Ele tem dado uma direção para você, tem dado uma direção para nós. O problema é que às vezes nós não seguimos. Ser cheio do Espírito Santo não é andar como que estivesse pisando nas nuvens. Ser cheio do Espírito Santo é ser direcionado pelo Espírito Santo. É frutificar para a sua obra. É ter os frutos, ou melhor, o fruto do Espírito visível na tua vida. Quando a gente passa por uma mangueira, de longe a gente vê os frutos. É de longe. A gente fala, olha, aquela está carregada. A Bíblia diz que quando o profeta via, o comentário foi, ali vem um homem de Deus. Ser cheio do Espírito Santo é ser parecido com Jesus Cristo. É andar segundo a direção dele. E para servirmos ao Senhor com coragem, precisamos ser cheios. Para servirmos ao Senhor com coragem, precisamos ter fé. Fé. Precisamos saber a quem servimos. Às vezes parece que esquecemos a quem nós estamos servindo. Às vezes parece que esquecemos que nada sai do controle da mão do Senhor. Veio pandemia, veio doença, veio morte, o Senhor continua no controle de tudo. Deus nunca perdeu o controle. Deus nunca perdeu o controle. Quantos perderam algum ente querido de Covid? Mas quantos estão vivos aqui? Deus continua no controle da tua vida. Deus continua com um propósito para você. Deus continua com um plano para a sua vida. E para servirmos ao Senhor, nós precisamos entender a quem nós servimos. No versículo 10 diz assim: tomai conhecimento vós todos, todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, o Deus que eu sirvo é o Deus que venceu a morte. O Deus que eu sirvo é o Deus que foi crucificado, ressuscitou. Sabe, vocês precisam entender que o Deus que nós servimos não foi morto, Ele entregou, porque ninguém pode tomar a vida de Jesus Cristo. É o Deus que eu e você servimos. É o Deus que nem a morte conseguiu vencê-lo. Nós precisamos entender e crer em quem nós servimos, em quem nós depositamos a nossa confiança. O Deus que eu e você servimos, o Jesus que nos salvou, o Jesus que nos governa. O versículo 11 diz que Ele é a pedra angular. O que Pedro está falando para eles, é falando, rapaz, olha só, vocês não me assustam, porque eu sei em quem eu tenho crido. O Jesus que eu estou falando é a pedra que vocês rejeitaram. É a pedra angular, é a pedra de esquina, é a pedra do ângulo, aonde toda a construção era iniciada. Todos aqui, eu creio que já sabem disso, era uma pedra muito grande, uma pedra firme, não era qualquer pedra, não era qualquer tipo de pedra, tinha que ser uma pedra resistente, resistente a fogo, resistente à água, resistente a marretadas, tinha que ser uma pedra muito dura. E pegavam aquela pedra e a partir daquela pedra construíam uma casa e ela ficava edificada sobre essa pedra de esquina, sobre essa pedra angular. É a pedra que sustenta a minha e a tua vida, é a pedra que sustenta a igreja. Isso que nós precisamos entender. A Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Irmão, pode fazer macumba, pode fazer o que quiser. Pode criar nova lei, pode proibir isso, aquilo. Irmão, eu não estou nem aí, mano.
que estão... Tem uma matéria que eu já cansei de ver aquilo está velho já. Que agora estão votando a lei que vão proibir de pregar. Irmão, estou nem aí, irmão. Estou nem aí. Se me der o microfone, eu vou para a praça e prego assim mesmo. Você está entendendo, irmão? Pode criar a lei que for. Ela não pode ferir a nossa palavra, a palavra de Deus. Independe. Eu falei, quando cheguei lá na África, estava proibido, tinha 6 pastores presos. Estava proibido fazer culto, proibido fazer culto. Pegaram um pastor orando na igreja, sozinho orando na igreja. Amarraram ele numa mangueira, ficou 3 dias sem beber nem comer nada, amarrado numa mangueira. Todo domingo nós cultuávamos ao Senhor, escondido, nas casas. Pregava baixinho. Para mim é meio difícil. Teve um dia que foi na beira da estrada, o pastor Danilo ficou assustado demais. Minha voz ia aumentando, ele ia batendo na minha perna. Falava, os muçulmanos estão passando. Não deixamos de pregar nem um dia, irmão. Nós precisamos entender quem é o Deus que nós servimos. Versículo 12 vai dizer que é o único Salvador. É o único, não existe outro nome dado entre o céu e a terra, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, é Jesus Cristo. E a gente, às vezes, irmão, nós estamos confundindo respeitar pessoas com respeitar seita. Nós estamos confundindo. Eu não respeito religião nenhuma. Eu respeito pessoas. Porque só existe uma religião verdadeira, Jesus Cristo. Porque a palavra religião é religação, e vocês sabem disso. E só quem religa o homem com Deus é Jesus Cristo. Então, se o cara fala, minha religião é kardecista, tu não tem religião, porque não tem religação. Aí tu vai falar, não, é para não ofender. Meu irmão, está escrito na Bíblia, eu prego o Evangelho, é a Bíblia. Mas vão ficar aborrecidos, eu sinto muito. Entrega a vida a Jesus Cristo. Venha ser feliz. Entende, irmão? Nós pregamos o que nós cremos. Aí nós estamos confundindo. Eu não vou ofender um espírito, eu não vou ofender a pessoa. Agora, se me perguntar, o que é que você acha? Aí um amigo tirou uma foto lá com os umbandistas, com todo respeito às pessoas, falando, não, porque afinal somos todos filhos de Deus. Eu falei, não é isso que está escrito. João capítulo 1 veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o recebeu, os deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. É quem segue a Jesus Cristo. Gabriel, então vocês têm mania de dizer que só o crente que é filho de Deus. Não tem mania não, está escrito, irmão. A gente só crê nesse livro. A gente está confundindo respeitar pessoas com respeitar seita, irmão. Eu fiquei 3 meses na África pregando contra a bruxaria. Até pastor assustava. Eu não tenho medo de bruxaria, irmão. Eu não respeito bruxaria. Eu respeito pessoas. Porque a Bíblia diz que se a gente concorda com o erro, a gente está errado igual. Isso que a gente tem que atentar. Nós precisamos saber a quem nós servimos. Para servir com coragem, tu precisa saber quem tu serve. Olha, eu fui militar, 32 anos. E aí, chegava um comandante no quartel que era frouxo. O quartel não tinha autoridade na rua. E aí chegava um comandante brabo, corajoso. Falava, olha, vai que eu... Rapaz, o militar ia para a rua. Sabe por quê? Porque ele sabe que tem um comandante. Para você servir ao Senhor com coragem, você tem que entender quem é que você serve. Quem é o teu comandante, quem é o teu general. O Deus que criou o céu e a terra. É que nos chama de filho, que nos chama de amigo. Rapaz, é empoderamento, essa palavra está na moda, né? É empoderamento. A gente precisa saber disso, a gente precisa ter essa certeza. É o único, só Jesus.
Lá no quartel, um dia, eu estava caminhando, e aí veio um amigo e falou assim, Gabriel, tu é crente agora, né? Falei, sou servo do Senhor. Rapaz, vou falar uma coisa para você. Só Jesus mesmo para te salvar, porque o outro não ia conseguir. Falei, aleluia! Busquei o certo! Rapaz, porque só Ele que consegue nos salvar mesmo. Nós precisamos entender isso. Ele é o único Salvador. No versículo 13, essas autoridades, elas ficam surpresas, porque aqueles indoutos, aquelas pessoas com pouca cultura, se expressavam de uma maneira que os surpreendeu, falavam do jeito que os surpreendeu, agiam com autoridade, agiam com poder, e isso os surpreendeu. Reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Sabe o que eles reconheceram? Que existia uma marca sobrenatural na vida daqueles homens. Existia algo de especial. Sabe, irmãos, para servir a Deus, para servir ao Senhor, para servir com poder, você precisa entender que existe uma marca de Cristo na tua vida. Sabe, você é selado. Você é selado. Quando tu vai enviar uma carta, tem que botar um selo. Tá! Senão ela não vai. O Senhor te selou. Te selou para enviar as nações. Te selou para enviar essa cidade aí. Te selou para você entrar no céu, irmão. Você precisa entender que tem uma marca na tua vida. Então eles, vendo a ousadia de Pedro e João, informados de que eram homens sem letras, indoutos, maravilharam-se e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Olha, quem andava com Jesus ficava diferente. Você não pode caminhar com Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Não pode. Não tem como você ter um encontro real e verdadeiro com Jesus e continuar sendo a mesma pessoa. Sabe, o teu coração tem que arder por almas. Sabe, você tem que ter desejo de pregar esse evangelho. Sabe, se você tem uma experiência real e verdadeira com Jesus, a tua vida muda. Sabe, as coisas, as importâncias, as prioridades mudam. Sabe, você precisa entender qual o propósito de Deus na tua vida. Para servir ao Senhor com coragem, você precisa entender isso. O pastor Lucim Barreto conta uma história, diz que uma vez ele foi para uma praça, foram evangelizar na praça. Não sei se o senhor já ouviu isso, pastor Jorge. Diz que foi ele e um amigo, foram evangelizar na praça. E quando começaram a falar de Jesus, um sujeito lá... Não, tem aqui, obrigado. Obrigado. Um sujeito lá falou assim, um endemoniado lá veio para ele e falou assim, rapaz, está falando desse Jesus aí, mas tu só fala de Jesus na Bíblia. Eu quero ver você me mostrar Jesus fora da Bíblia. E ele disse que ficou olhando para o cara e falou, rapaz, agora ele me pegou. Falou, Senhor, o que eu vou fazer? Ele falou, vamos fazer o seguinte então. Nós vamos orar. Eu vou orar para o meu Deus e você vai orar para o teu. Quem ficar de pé serve ao Deus verdadeiro. E outra, hein? Eu não vou nem orar. Quem vai orar é ele, meu amigo aqui. Ele falou que o rapaz ainda olhou com ele com o olho esbugalhado assim, viu? E o cara falou assim, então pode orar primeiro. E ele disse que o irmãozinho que estava com ele levantou a mão e falou, Senhor Jesus. O cara caiu o processo. Puf, caiu deitado. Você entende, irmão? É o Deus que eu e você servimos. É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. E Ele te investe dessa autoridade. Você precisa entender isso. Você não precisa temer. A Bíblia diz, abre a boca que eu encherei. Eu não fiz teologia, não precisa. Precisa orar, precisa ler a Bíblia, precisa ter a vida de obediência ao Senhor, é isso que precisa. Se puder fazer teologia, faça. Se puder estudar, estude. Capacite-se. Agora, não é isso que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é se você é cheio do Espírito de Deus. O que vai fazer a diferença é se você crê de verdade, se você sabe a quem você serve. É isso que vai fazer a diferença. Sabe, mas não é porque você tem coragem
que você não vai ter luta. Não é porque você tem coragem que tu não vai ser perseguido. Não é porque você tem coragem que tu não vai ser contestado. Muito pelo contrário. Porque realmente é de uma forma bem intensa, mas o pastor Lucinho, eu até gosto de ouvi-lo às vezes, e ele diz que um dia a irmã chegou para ele e falou: pastor, olha, lá em casa o negócio está ruim agora, o diabo se levantou. O diabo se levantou contra a minha vida. Ele falou: não, levantou não, irmã, levantou não. Não é o diabo não. Ela: pastor, o diabo se levantou lá com a minha vida. Ele falou: não, irmã, não é o diabo não. Ela: é sim, mas por que o senhor está falando que não? Não, porque você nunca fez nada relevante que incomode o diabo, irmão. Entendeu, irmão? Porque se você tem coragem, você avança, você incomoda. E aí vai ter resistência. Agora, a Bíblia diz que todos que seguirem essa doutrina, todos que tiverem essa vida misericordiosa diante do Senhor, todos serão perseguidos. Todos. Se o diabo não está incomodado contigo, talvez tenhamos que rever nossos conceitos. Não é porque você tem coragem que não vai haver oposição, perseguição. Efésios 6,13 diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. 2 Timóteo 3,12: ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Isso não é para você se assustar, porque você está investido de autoridade do Senhor. A Bíblia diz que no versículo 17 e 18 desse mesmo capítulo, diz que agora os caras pegaram eles, as autoridades, e falaram: rapaz, tu para de pregar ou nós vamos te perseguir, nós vamos te prender. Para. Lá no capítulo 5 a mesma coisa. E a resposta foi, basicamente: importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Eu sei a quem eu sirvo. Eu sei que eu tenho um chamado. Sabe, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender que as perseguições não são para nos derrubar, as perseguições vão nos fortalecer. Sabe, para você servir ao Senhor com coragem, você precisa ter certeza do teu chamado. Você precisa ter certeza. Uma vez, um pastor, onde eu congregava, eu acho que eu contei isso aqui, falei aqui, ele me chamou, era meu pastor na época, e ele me chamou e falou assim: Gabriel, tem gente que não tem chamado para pregar nada, prega porque gosta de aparecer. Olha, acabou comigo aquele dia. Eu fui para casa arrasado, eu era diácono, obreiro. Eu falei: acho que deve ser eu acho que sou eu esse aí, acho que é isso, eu não tenho chamado nenhum para pregar, eu gosto de aparecer, é isso. É o meu pastor que está falando, acabou comigo, pastor Cândido. Eu fui para casa arrasado, novo, e eu estava em casa muito triste, e Deus me lembrou um texto, quando o profeta diz: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Ele não duvida que Deus é Deus, ele diz: se eu sou homem de Deus, que desça fogo do céu. Ele coloca em dúvida se ele era homem de Deus. E eu fiz um voto com Deus, falei: Senhor, na próxima vez que eu tiver a oportunidade para pregar, eu não vou separar texto nenhum, nada. Quando eu chegar lá em cima, tu me dá um texto. Se eu tiver chamado, tu me dá um texto. Se eu não tiver, o Senhor já me envergonha lá em cima logo e já vão acabar com esse negócio. E fiquei todo satisfeito com o voto que eu fiz. E fui, durante a semana, tive com o meu pastor, contei para ele. Falei: pastor, eu estava pensando naquilo que o senhor falou, e eu fiz um voto, e falei para ele. Ele falou: então tu prega domingo. Falei: não, pastor, só. Eu não estou pedindo para pregar, não, eu só estou falando que eu fiz o voto. Ele: então, domingo é você, domingo de noite, domingo à noite. A igreja está cheia, tu prega domingo. Chegou domingo, eu sentado ali embaixo no culto, a mão suando, as pernas tremendo. Eu sempre fico muito nervoso quando eu vou pregar, sempre fico, até hoje. Louvo a Deus por isso. Mas aquele dia eu estava especialmente nervoso. E eu comecei a conversar com Deus. E eu falava: Senhor,
tem aquele texto que eu nunca preguei. E Deus falava assim, o voto não foi esse. E eu sentado ali querendo negociar, já amarelando, né, mano? Eu falei, gente, como é que eu vou subir no altar sem nada? Falei, que tolice que eu arrumei, gente. Aí, quando o pastor me anunciou na igreja, a igreja tinha muito carinho, se alegrou. E eu subi para o altar apavorado. E a igreja cheia. E eu peguei e pedi à igreja para orar. Falei, vamos orar. E a igreja fechou o olho e eu comecei a folhear a Bíblia. De repente, um texto acendeu. Sabe aquele texto que você nunca meditou? Nada? Foi aquele. Aí eu falei, Senhor, não, aqui não, aqui não. Aqui eu não tenho nada para ajudar, né? Aqui. E Deus falou, é aí. Irmãos, como dizem os antigos, eu não sei se o céu desceu ou se a igreja subiu, mas a glória de Deus se estabeleceu. Quando eu desci do altar, eu sabia que eu tinha um chamado para pregar o Evangelho. Sabe, irmão, você precisa entender que para servir ao Senhor com coragem, você precisa ter certeza do teu chamado. Sabe, não é as pessoas que têm que ter certeza, é você que tem que ter. É você. É você. Ah, mas eu não te vejo assim. Não. Deus vê. Deus vê. Irmão, eu era aquele aluno que tinha a resposta certa e tinha vergonha de levantar o braço. Eu me odiava quando o outro respondia. E eu ficava assim, eu sabia e não falei. Não tinha coragem, todo mundo olhar para mim e eu morria de vergonha. Importa mais obedecer a Deus do que aos homens. É isso que eles estão falando. Olha, nós sabemos que nós temos um chamado de pregar o Evangelho. Vocês vão se opor? Não faz diferença nenhuma. Vocês não vão gostar? Não faz diferença nenhuma. O Senhor é que me chamou. Deus é que me capacitou. É o Senhor quem te chama, é o Senhor quem te capacita. É o Senhor, é Deus. É Deus que tem um propósito na tua vida. Irmão, a Covid não te pegou. Ou se você pegou, tu passou por ela. Tu está vivinho aqui. E milhares de pessoas nessa cidade precisando ouvir o Evangelho. Sabe por quê? Porque Deus tem um chamado para você. É isso que tu tem que entender. Deus te chamou. Tem um plano de Deus para a tua vida. E esse plano não é só vir aos cultos domingo e quinta-feira. Não. Vai além. Vai além. Você precisa crer nisso. Meu sogro foi paraquedista. Foi porque faleceu, né? Já descansa no Senhor, entregou a vida a Jesus no finalzinho, nos 47 do segundo tempo. O juiz já olhando para o relógio, Lidiane ganhou ele para Jesus e ele foi salvo. Porque eu brincava com ele, que eu falava para ele, seu Antônio, o senhor foi paraquedista? Ele, não, fui não, paraquedista é. Eles falam assim, os paraquedistas. Tem alguém aqui que serviu na brigada paraquedista? Não? O pastor Paulo foi paraquedista. Eu falo com ele, o senhor foi paraquedista? Ele, foi não, sou. Aham. E tem uma coisa muito interessante no paraquedista, que ele não dobra o seu próprio paraquedas. Outra pessoa dobra. Outra pessoa dobra. Você pega aquele paraquedas que alguém dobrou, que tu não sabe se dobrou certo ou errado, que dobrou. E aí quando chega no avião, ele é atrás. E aí quem confere se está certo é o outro também. Você vira de costa, você confere o da frente, e o de trás confere o seu, tudo certo. E aí o meu sogro falava assim, e aí nós fazemos o seguinte, a porta abre e eles dão o comando, a porta! E eles vão, para e pula. Depois que ele pula, ele olha para cima para ver se o paraquedas abriu. Você precisa crer nesse Deus desse jeito. Você entende? Quando Deus te chama, tu fala, mas como que vai ser, Senhor? Ele não completa. Ele só diz, é assim que aconteceu contigo? Ó, faça assim. Aí tu, e depois vai acontecer o quê? A porta. Você precisa crer nesse Deus. Você precisa crer no Deus que te sustenta, no Deus que te guarda, no Deus que te chamou.
Sabe por que ele te chamou? Porque ele crê em você. Gideão falou, eu? Mas eu sou o menor da minha família é menor também. Vá nessa tua coragem, varão valoroso. Vá nessa tua força. Gideão fala, que força se eu estou malhando trigo aqui no lagar, escondido para os filisteus não me pegar. Não, você tem uma coragem aí que só eu enxergo, você ainda não enxergou. Sabe por que Deus te chamou? Porque Ele crê em você. Sabe por que Ele tem te chamado? Porque Ele está te capacitando. Ele tem um plano para você nessa cidade. Sabe, um dia vão falar do teu nome. Não é que para você ser glorificado, não, o Senhor vai ser glorificado. Mas um dia famílias vão falar, olha, eu estava lá na minha casa, e chegou o irmão fulano. Olha, chegou o irmão Beto, me deu uma palavra, mudou minha vida. Olha, chegou o pastor, chegou o irmão ciclano, chegou o diácono, sabe, o diácono Zorimar me visitou, fez toda a diferença na minha vida. Sabe, é isso que Deus vai contar através da tua vida. Nós precisamos entender isso. Você precisa crer nesse chamado, crer de verdade. Daniel 3,16, consegue colocar? 3,16, 16 até o 18, esse nós vamos ler. Sabe, nós precisamos crer em Deus de verdade, independente das circunstâncias, independente se tu foi aumentado, promovido, se tu passou, se não passou. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre esse assunto. Nabucodonosor tinha perguntado, esse Deus vai poder te livrar? Ele disse, rapaz, isso aí não precisa nem te responder, porque tu não vai entender. 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente da tua mão, ó rei. 18. E se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Se Deus quiser nos salvar, Ele tem poder para isso. Se Deus quiser curar minha enfermidade, Ele tem poder para isso. Se Deus quiser abrir essa porta, Ele tem poder para isso. Se Deus quiser abater aquela pessoa que tem se levantado contra você, Ele tem poder para isso. Mas, mesmo que não aconteça, continuamos servindo a Ele. É dessa fé que nós falamos. Isso que é servir ao Senhor com coragem. Não precisa de circunstância, porque eu já sei a quem eu sirvo. Não precisa de circunstância, eu já falei aqui algumas vezes, irmãos, eu não tinha certeza que eu voltava da África, não, irmão. Eu não tinha certeza, não. Teve dias lá assustadores. Teve dias assustadores. Mas, meu amado, cada dia glorioso. Cada alma que se levantava. Cada pessoa que afundou naquela água lá com pegada de hipopótamo, irmão. Cada um daqueles 27 que entraram lá e levantaram. Irmão, valeu a pena. Sabe, amado? O bicho podia ter comido? Podia. Mas Deus teve poder para não acontecer. Mas 2 meses antes, um crocodilo comeu uma irmão. Deus é poderoso. Nós precisamos entender isso. 1 Coríntios 1,18 diz, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é poder. 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 Tá, vamos falar que tu é louco? Vão. Falaram que Jesus era louco. Pô. A família falou que ele estava maluco. Quanto mais nós. Mas é poder de Deus. Quando você recebe aquele telefonema de alguém dizendo que teve a vida transformada pelo Evangelho, vale todo o sacrifício. Sabe aquele testemunho da mãe daquele rapaz, como é que chama? Do Adrien. Jesus, irmão. Que coisa linda, irmão. O Evangelho transformando vida no meio da dor. Mano. A mãe contando aqui, né? O filho no seu colo, falecendo e dando uma palavra de esperança para ela. Irmão, isso é poder de Deus, é loucura para os outros, vão falar, isso é loucura. Mas para nós é poder de Deus, irmão. É desse poder que eu estou falando. Sabe? Não é o poder que acaba com as lutas, não. Sabe, não é o Jesus que simplesmente tira todas as batalhas diante de ti, não.
Nós estamos falando de um Deus que chegou para o povo e falou, essa aqui é a terra prometida, ó, Canaã, essa aqui, ó, é de vocês. Mas como assim é nossa? Não, tem saduceu, tem amorreu, tem um monte de eu aí. Vão ter que lutar com eles e matar e vencer. Mas é nossa? Então, é de vocês quando vocês precisam lutar e vencer. A vitória é certa, eu estou com vocês, pode ir, confia em mim. Mas vai lutar, vai suar, vai sangrar. Esse é o evangelho, irmão. Sem massagem, sem maquiagem. É com luta, com dificuldade. Aqui tem uma bênção. Na Eritreia tem gente morrendo. Na China tem gente morrendo. Na Coreia do Norte tem gente morrendo. E nem por isso recuaram 1 centímetro. Sabe por quê? Porque é poder de Deus para os que creem. Para ter coragem, para pregar o evangelho com coragem, você precisa entender isso. Todo crédito é dado ao Senhor. Porque dele, por ele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Atos 4, 29. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez, com ousadia, com coragem a tua palavra. O que estão falando, a oração que nós fazemos hoje é dar-nos coragem para darmos continuidade à pregação do Evangelho. Senhor, para cumprir o chamado, dá-nos coragem, dá-nos ousadia, para continuarmos aquilo que os nossos irmãos começaram. Eles começaram, passou por diversas mãos, muitas pessoas foram mortas para que o Evangelho chegasse até nós, para que esse livro estivesse aqui, pessoas deram sua vida, para que esse livro chegasse até nós. Agora é a nossa parte, é a minha e a tua. Mas não, é a tua vez agora, irmão. Agora é a tua vez. Com coragem, com ousadia. Sabe, irmão? Chega de mimimi, já tem muito crente mimimi aí fora. Vamos ser cristão de verdade. Sabe, que não se dobra, que não recua, que não volta atrás. Sabe, irmão? Que avança. A Bíblia diz que Deus não tem prazer nos que retrocedem. Sabe, pegou no arado, sabe o que não pode olhar para trás? Se olhar para trás, tu entorta tudo. Quem é que já trabalhou com arado? É isso, meu irmão? Se estiver ali com arado, se olhar para trás, eu já tirei uma foto com a mão no arado. Dá-nos coragem, Senhor. Atos 2,17 eu encerro. Atos 2,17. Esse texto é o mesmo de Joel 2,28. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Irmãos, a hora é agora. O tempo é já. Sabe? Vamos deixar para amanhã, não. Vamos pedir ao Senhor que nos revista de coragem para avançarmos por essa cidade. 52 bairros. Vamos pedir ao Senhor que nos dê ousadia, que nos dê coragem para pregarmos no trabalho, na faculdade, no colégio, no ponto de ônibus, na fila do ônibus. Vamos pedir ao Senhor que nos dê coragem para assumirmos o nosso chamado. Você que abriu mão do teu chamado, você que momentaneamente ou temporariamente você deixou parado, é hora de afiar as ferramentas, é hora de lustrar as espadas, é hora de avançar nessa cidade e ganharmos toda Maricá para Jesus. Rio de Janeiro, o Brasil e os confins da terra. O limite é a minha e a tua fé. O limite, quem coloca somos nós. Porque o Senhor é ilimitado. O Senhor é ilimitado.